Queridos amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um podcast, Comentários ao Código Penal. Hoje nós vamos tratar de um artigo importantíssimo, inaugurando o título 4º do concurso de pessoas. Nós vamos tratar desse tema, concurso de pessoas. Pessoal, o artigo 29 é realmente uma aula sobre o tema, né? Embora o título 4º contemple também o artigo 30 e 31, que também são muito importantes, mas o artigo 29 é riquíssimo. Vamos dar uma olhada nele. Vamos para a redação do artigo 29. Então, título 4 do concurso de pessoas. Artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Muito bem, pessoal, olha só, artigo 29, hein, como é importante. Nós já falamos aqui, vocês conhecem muito bem, que para explicar o crime, né, muitos, mundialmente falando, adotam a teoria tripartida, no sentido de que o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. No Brasil, surgiu a teoria finalista da ação, capitaneada pelo jurista René Ariel Dotti, adotado por Damásio, Mirabete e outros tantos ícones, dizendo que o crime é o fato típico e antijurídico, típico e ilícito. E, observando o artigo 29, nós podemos perceber que a culpabilidade, ela é um pressuposto da pena, isso mesmo, porque cada um vai receber uma pena na medida da sua culpabilidade. Então nós avaliamos a culpabilidade para saber se o sujeito terá pena ou não terá pena e qual seria a medida desta pena. Culpabilidade é sinônimo de responsabilidade. Então, se o sujeito foi muito responsável, ele tem muita culpa, logo ele terá muita pena. Se ele foi pouco responsável, pouca culpa, pouca pena. Nada responsável, nada de culpa, nada de pena. Professor, então o senhor está dizendo aí que o sujeito pode praticar um crime e não ter uma pena? Exatamente isso, teoria finalista da ação. O sujeito, ele pratica um crime, um fato típico ilícito. Agora, se ele receberá a pena ou não, aí vai depender do quão responsável ele foi para a prática daquele crime. Também do caput, a gente pode observar que o sujeito que concorreu para o crime, né, ele pode ser o autor, né, aquele que pratica o verbo, o núcleo do tipo, aquele que pratica a ação ali prevista no tipo penal, mas ele também pode ser partícipe. O partícipe é aquele que ajuda a construir o crime sem praticar o verbo. Por exemplo, o tipo do homicídio, matar alguém.
O autor seria aquele que executa, que tira a vida da outra pessoa. E o partícipe? Bom, o partícipe é aquele que de alguma maneira concorreu para isso. Por exemplo, fornecendo a arma. Ele não matou, ele forneceu a arma. Fornecer a arma não é matar ninguém. Dar uma dica, analisar a conduta da vítima, segurar a vítima para o outro matar. Segurar não é matar, não é? Então ele é o partícipe. Ah, professor, então o mandante de um crime, ele é partícipe? Exatamente isso, ele é partícipe, porque ele não mata, ele manda matar. Agora, pode ser que o partícipe tenha até mais pena do que o autor, né? Porque, afinal de contas, ele pode ser muito, mas muito responsável pelo crime. Por outro lado, o parágrafo 1º, ele trata da menor participação. Às vezes a pessoa concorreu para o crime, mas esse concurso foi um pequeno concurso, né? A pessoa de alguma maneira ajudou, mas foi pouco. Isso é uma tese de defesa, evidentemente, que pode gerar uma causa de diminuição de pena. A lei fala de 1/6 a 1/3 de diminuição. Então, se o juiz acatar essa menor participação, no critério trifásico de aplicação de pena, na terceira fase. Então, ele reduziria a pena de 1/6 a 1/3. Seguindo essa mesma ótica, né, de que cada um responde na medida da sua culpabilidade, na medida da sua responsabilidade, o parágrafo 2º diz que às vezes o sujeito quer participar de um crime menos grave. Imagine, né, que os dois combinaram um furto, só que um foi lá e praticou roubo, usou de violência ou grave ameaça, né, sem que o outro quisesse esse roubo, né? Então, quem usou da violência ou grave ameaça, rompeu ali o acordo, né, vai responder por roubo. O outro responde por quê? Por furto, porque ele responde pelo crime menor. O parágrafo 2º diz que se era previsível que ocorresse o crime mais grave, mesmo a pessoa querendo o crime menor, mas estava na cara que seria praticado o crime mais grave, aí ele responde ainda pelo crime menor, mas pode ter a sua pena aumentada, né, ali pela metade, né, pela metade, em razão dessa previsibilidade. Bom, pessoal, como vocês sabem, né, no direito penal, não deve, em regra, ter a responsabilidade objetiva. A responsabilidade, ela é subjetiva, né? Aquilo que eu quis participar é que eu vou responder. Não responderia pelo que o outro quis fazer, né, independente da minha vontade. Isso é responsabilidade subjetiva que está caracterizada aí no parágrafo 2º do artigo 29. Mas há exceções, hein, pessoal? Cuidado! E o latrocínio é uma exceção, hein? Cuidado, latrocínio, mais à frente falaremos do latrocínio a miúde, mas o latrocínio é um exemplo de responsabilidade objetiva. Como assim, professor? Bom, então vamos lá. Imagine que dois comparsas, né, eles combinem a prática de um roubo, tá? Não um latrocínio, um roubo. Aí um vira pro outro e fala assim, ó, mas não pode matar ninguém, hein? Não quero que mate ninguém, eu não quero um latrocínio, tudo bem? Aí o outro fala, tudo bem, só o roubo, né? Só o roubo, então tá tudo bem. Aí o sujeito vai lá, rompe esse acordo e mata uma pessoa, um latrocínio. Aquele que não queria o latrocínio, atenção, pessoal, também vai responder pelo latrocínio. Mas, professor, o parágrafo 2º não diz que ele responde pelo crime menor, se ele queria um crime menor? Mas é uma exceção aqui, uma espécie de responsabilidade objetiva. Por quê?
porque o sujeito, embora não quisesse num primeiro momento o latrocínio, ele deu apoio à violência ou grave ameaça. Ele foi lá e diz: pode roubar. Roubar é usar de violência ou grave ameaça. E usando da violência, isso pode gerar consequências. Desta maneira, ele responde pelas consequências, sim. Seria diferente se eles combinassem um furto que não tem violência, aí o sujeito vai lá e comete um latrocínio. Bom, quem cometeu o latrocínio responde pelo latrocínio e o outro pelo furto, porque o outro não concorreu para a violência. Mas se eles combinaram um roubo e o outro pratica um latrocínio, aquele que não praticou o resultado morte também responderá pelo latrocínio por ser uma exceção, uma espécie de responsabilidade objetiva. Importante esse artigo 29, né, pessoal? É isso aí. Bom, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos. Até a próxima.